A Comissão de Finanças promoveu uma audiência pública no dia 9. O objetivo era demonstrar as metas fiscais do município, referentes ao segundo quadrimestre do ano. O secretário da pasta, André Oliveira Castro, anunciou uma receita de R$ 2.125 bilhões entre os meses de janeiro e agosto, enquanto as despesas do período somaram R$ 2.148 bilhões. Gostaria de dizer que, em que pese um cenário de diminuição da atividade econômica, né, a nível Brasil, mas a gente tem aqui no município ainda alguns resultados bastante positivos, mostrando o quanto o município de Guarulhos é pujante em relação à média, tá certo? A gente tem uma desaceleração do crescimento, como a gente vai observar, mas alguns elementos de destaque colocam isso. O líder da oposição na casa, Geraldo Celestino, do PSDB, considera que os índices apresentados são o resultado da má gestão fiscal do município. O município vem passando por um momento difícil, queda de arrecadação, que isso é em todo o país, principalmente na questão do ICMS. Mas Guarulhos faltou um planejamento da despesas e receita. Então, o André está aí, não faz um ano ainda, né, André, como secretário. Não vou culpar o senhor pelos desmandos da administração do PT em Guarulhos, onde não houve planejamento. De 2010 para cá foi estrangulado o orçamento do município. Houve muitas despesas em 2010 e 2011 e sempre ano eleitoral a prefeitura gasta mais, além do planejado. Mas de 2010 para cá foi estrangulado o orçamento e hoje nós vamos pagar caro. Para fechar as contas esse ano o senhor vai sofrer, tá? E a Câmara também, viu, Mário? Porque tem que repassar o duodécimo, que é lei, vai ter que repassar, vai ter que... Se viram, né? É assim a palavra que a gente... Porque é lei, se o prefeito não repassar o duodécimo para a Câmara, é improbidade administrativa. E nós vamos cobrar da oposição, tá? E esse estrangulamento já vem, o município vem sofrendo. De 2012 para 2013, a Caixa Federal foi obrigada a atender aí no feriado o município, senão explodia aí a questão da lei de responsabilidade fiscal e o prefeito ficaria inelegível. E esse saldo que nós vimos por falta de planejamento, principalmente no primeiro governo do Almeida, quando o Alencar foi secretário de Finanças, espero que ele nunca seja prefeito de Guarulhos, porque não sabe planejar. Veio o João Roberto, assumiu a Secretaria de Governo para tentar acertar o município, mas dificuldade. Então o senhor pegou já a bomba na mão, a batata quente está na mão do senhor, vamos ver como nós vamos fechar aí dezembro. O secretário rebateu as críticas e responsabilizou o governo do estado pela diminuição no repasse do ICMS. A receita está abaixo e foi explicado e demonstrado pela queda da estimativa que a gente tinha de ICMS que caiu. O ICMS veio abaixo. Os outros números, a performance é maravilhosa. Ou seja, o ISS cresce a 20%, ou seja, é um número extremamente elevado que mostra a pujança econômica do município, em que pese o cenário a nível nacional, você está em processo de desaceleração. Do IPTU, o resultado também é extremamente positivo. A gente teve redução de alíquota. Se eu aplicasse a mesma alíquota do ano passado, eu ia estar crescendo o IPTU a mais de 20%. Ou seja, como eu fiz a redução, eu tive essa queda nominal que até o final do ano a gente zera. Ou seja, reduzimos o IPTU de 25% a 30% para as residências. Aumentamos a progressividade, ou seja, quem tem menos paga menos. E mesmo assim mantivemos a arrecadação. Então os números de performance no que diz respeito ao município são extremamente positivos. No que diz respeito aos dados estaduais, já não são tantos. E é esse o ponto, obviamente, de discórdia que a gente tem, mas que é fundamental esse debate com a oposição, enfim, faz parte, é para isso que a gente está aqui, é para fazer esse debate. Com relação ao IPTU, que houve essa diminuição na alíquota, a Prefeitura ela vem implantando medidas para tentar recuperar essas alíquotas de outra maneira, para tentar fazer com que mais pessoas paguem o IPTU. Quais são essas medidas? E se pretende implantar novas medidas também para recuperar mais ainda, né? Porque houve essa queda de fato.
Tá? Não, perfeito. O que você colocou é justamente isso. Ou seja, como é que a gente consegue fazer o que foi dito por alguns? Vai fazer um milagre, que é reduzir a alíquota e manter a arrecadação. É justamente crescer na base. Eu demonstrei alguns números aqui. A gente tem um crescimento de 10% no número de cadastrados no IPTU. De outro lado, a gente foi mais rigoroso com os benefícios. Ou seja, a gente cruzou os CPFs para ver se um benefício como o IPTU para aposentado não estavam indo para 2 imóveis, uma série de medidas que a gente fez com que fosse justo, ou seja, é manter a arrecadação com diminuição da alíquota. Essa é a determinação da política que o prefeito definiu para o município e isso que a gente demonstrou hoje aqui em números. André Castro ainda ressaltou os investimentos da Prefeitura nos setores da educação e saúde, que correspondem a 25% e 30% do orçamento, respectivamente. Veja, a educação a gente tem mantido quase que em linha, está um pouco acima até o segundo quadrimestre, 27, mas são efeitos sazonais. A nossa estimativa é que a gente feche com 25,5, 25, entre 25 e 25,5. Só que como eu tenho um cenário de crescimento positivo por 2 motivos, a educação tem um segundo efeito. Como a gente tem uma demanda, a demanda na educação ela é crescente, a gente atende cada vez mais pessoas, você também aumenta os repasses do Fundeb. Então, mesmo eu mantendo os 25, com a aceleração de ganhos reais que eu tenho na carga, na arrecadação, mais os ganhos do Fundeb, eu tenho um crescimento do gasto na educação sempre acima do crescimento real. Então é extremamente positiva a performance, mesmo eu mantendo os 25. Com a saúde é a grande prioridade de governo, a gente tem como teto os 18% e a gente investe 10% do orçamento a mais nessa área.